A gente não tinha que aceitar? Ou sou eu que sou antigo? Não sei. Porque o meu Não não perguntou pediu, se. não pe... é, Você lembra que toda vez pergunta, né? é, Você aceita. você dá um ok. É, É, mas tá, mas, tá aparecendo um íconezinho aqui que tá mas gravando. já está gravando. Uhum. Boa noite a todas, todo mundo bem? Estamos aqui mais um debate, mais um encontro para debater o projeciologia dentro da nossa perspectiva de conseguir ler todos os clássicos de Conscienciologia. Hoje é dia. Que dia que é hoje, gente? Cinco. Dia 5. 5 de novembro de 2024. Esse é um evento da Apex e a gente já leu até agora 700 páginas do livro Projeciologia, e o nosso objetivo é ler todas as obras conscienciológicas do professor Valdo, que a gente chama os clássicos. Então, eu estou vendo aqui ali atrás da Liliana, tem os 700 experimentos, que é o branco, aí depois tem o Homo sapiens reorganizados, Homo sapiens pacíficos, e tem mais um que eu não sei exatamente qual que é, mas eu acho que é o Léxico de Ortopensatas, o O Dicionário de léxico de Argumentos, ortopensatas, tem todos. os argumentos, o Dicionário de Argumentos e os verbetes de autoria do professor Valdo Vieira. Então, é um projeto aí para mais de 6 anos. E a gente lê e debate aqui. Então, esse é mais um debate, e a gente leu, deixa eu ver aqui, para a minha colinha aqui, o que que a gente já fechou. A gente agora termina hoje, a gente vai debater o Relações da Consciência Projetada, que é a seção 11ª, e a fase de interiorização da consciência, que é a seção 12ª. Aí depois vai ficar faltando para a gente vigília física posterior, projetor e as projeções, relações da projeção consciente, abordagens científicas e as cartas abertas. Aí chega na bibliografia, que dá mais ou menos umas 300 páginas. Então, além de hoje, deve ter mais ou menos uns 4 encontros para a gente fazer o debate. Tudo bem? Então, vamos começar e, como sempre, né, o debate é de vocês, né, e vocês vão trazendo os pontos que vocês acharem importantes, os pontos que vocês têm dúvida para a gente ir debatendo aqui. Lembrando que, ao falar, levanta a mão e a gente vai seguindo, e quem tiver no mesmo assunto tem preferência. Quem for tendo assuntos novos vai ficando na fila, né, e aí vai se esgotando o assunto, entram os assuntos novos. Tudo bem? Vamos lá? Eliana, Fernanda, Denise, o Aí que eu, que eu vocês acharam? gostaria de. Eu acho que assim, é, tem vários assuntos aqui nessa leitura que são importantes, né? E eu gostaria de destacar esses aqui, logo de início, né? O ataque extrafísico ao projetor ou projetora, que eu já tive experiência disso, né? Então eu já sofri esse ataque. Então, para a gente ler a definição, ataque extrafísico é ato de alguém atacar agressivamente a personalidade da projetor ou projetor humano no estado da vigília física ordinária ou quando projetada do soma através do psicossoma. Nesse caso, né, eu já tive essas duas experiências. Então, e aí você vai vendo aqui, né, que na página 702 ele coloca aqui a questão dos ataques, ele elenca aqui uma enumeração de 10 itens, e eu destaco o primeiro, né? Então, assim, a consciência de impulsão sobre o psicossoma da projetora ou projetor projetado. Então, eu já me vi, né, numa condição projetada, e que eu estava num lugar assim, claro que não conhecido, mas de repente eu vi, né, eu senti esse ataque da consciência em cima de mim, né? Então, esse outro item também, que ele fala aqui do número 6, né, esse lançamento de dardos energéticos. Eu também já tive experiência desse tipo e voltei rapidão para o corpo, né? Agora, é interessante o que ele destaca na página 703,
que os ataques extrafísicos ostensivos direto parecem acontecer somente quando a consciência intrafísica se projeta através do psicossoma, e não quando projetada isoladamente, apenas por intermédio do mental soma na dimensão mental somática pura, ou seja, o ataque extrafísico ele acontece só quando a pessoa está psicossoma projetado. Quando você está de mental soma, isso não acontece. Talvez por ser uma dimensão mais, né, é, assim, mais equilibrada, digamos, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito comum acontecer com as pessoas. Pelo menos assim, né? Eu já tive várias experiências nesse sentido. Não sei vocês aí se já tiveram alguma experiência desse tipo. E aí? Liliana, é bem assim pontual no meu caso, porque foi ontem. Ontem não, ontem. Não, ontem na madrugada. Então, assim, foi bem complicado porque eu desmaiei. Extrafisicamente? Aham. Não. No extrafísico, Desmaiou ou perdeu a consciência? Perdeu a desmaiei, lucidez? desmaiei. Eu tive o desmaio no extrafísico e eu não conseguia voltar no extrafísico. Foi muito ruim. E, e assim, tem os detalhes, assim, mas eu nem quero, começar a falar, porque eu tive bastante, reverberação lendo esses aí. Eu não consegui ler tudo, porque é como se fosse um. Nossa, eu fiquei um pouco arredia com essa leitura. Eu sei que está errado, mas eu, assim, para complementar, eu assisti um verbete bem bacana que fala sobre essas questões, né? Agora, não é fácil, porque, assim, quando você não tem controle lá no extrafísico, as coisas ficam, parece que eu acordei muito fraca depois, eu toda totalmente arrepiada, né? E eu estava trabalhando a projeção. Mas eu acho que eu não deveria ter ido nesse local, entendeu? Então, assim, o começo da projeção, ele aconteceu. Eu senti a aura projetiva, tive a vibração do corpo, começa, sabe quando você fala, agora eu vai projetar. Senti a saída da para-cabeça, aí eu falei, agora vai. Aí a hora que eu saí, eu peguei e fui abri a porta eu falei assim, agora eu vou passar pela porta, na verdade, né? E aí a hora que eu passei assim, eu falei, não, mas eu não tô aqui em casa. Aí eu fui para a geladeira, é uma mania de achar que eu tenho que conferir se é lá na minha geladeira. E na minha geladeira já tinha coisa estranha, porque estava tudo em papel alumínio, tudo embrulhado. Eu não conseguia ver nada o que tinha e estava tudo embrulhado em papel alumínio. Aí eu fiquei assim meia, parece, eu falei, não, não quero ver geladeira. Eu falava para mim, vamos fazer o que que fazer os acertos, né? Por que que eu fui me voquei e achei que eu voltei pro corpo. Só que eu não voltei pro corpo. E eu achei que eu tinha voltado pro corpo. Sabe quando você imagina que você já acabou a projeção? Na minha cabeça eu tinha acabado a projeção. Aí depois eu me vi com uma pessoa e tal, e eu fui abraçar essa pessoa. Porque a gente não tá se falando muito e tal. E
E é uma comadre minha, para não. E, e ela, a hora que eu abraço ela, eu começo a desmaiar. Me deslizou assim. E aí eu me vi no chão. Eu sabia que eu não, que eu estava desmaiada, mas eu não conseguia sair daquilo. E ainda ela falava assim: não, não falem com ela que ela está em repouso. Aí depois, a hora que eu consegui voltar em si, e tudo, sair daquela situação, ó, e voltei e tal, aí eu falei com meu esposo, eu falei assim, que ele tava lá, eu falei assim, você sabia que eu tive um pesadelo? E quando você me vê, você me acorda, mesmo que seja no sonho. Meio que mandei a mensagem. Falei assim, porque eu não quero ficar lá, não. Mas não sei se é nesse sentido, eu me senti atacada, entendeu? Porque tem a ver com questões de religião e tal. Essa pessoa mandou eu queimar os livros da Conscienciologia e, e tudo mais. Por isso que é um pouco pesado, né, pra mim. Denise? Ele, Ah, desculpa, desculpa, Ricardo. Liliana. Não, 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 não. Pode. Pode falar, Liliana. Tem a Denise na frente. Eu não vi a mãozinha, desculpa. Pode falar. Não, eu só, como a Fernanda falou, que ela, é, a hora que ela abraçou a pessoa, ela foi escorregando assim, a impressão, né, ou a hipótese, é que ela tenha sido drenada ali e aí perdeu energia, perdeu a força. Enfim, é uma hipótese, né, A mas... sensação é muito ruim. É muito ruim. É uma coisa de você pensar, você tá, é como se eu tivesse em coma e não tivesse ação. Uhum. Nossa, é muito ruim. Então, eu já tive assim ataques em que o agressor ele estava me imobilizando, ele não deixava eu me mover. E eu tentava me mover, eu tentava fazer força com os braços assim, tal, principalmente os braços. E aí eu comecei a fazer EV. Comecei a fazer EV e escapei. Duas vezes aconteceu isso que eu me lembro, né? Que foi através do EV que eu consegui escapar. E uma eu saí a hora que eu me vi livre. Primeiro, eu me vi livre e saí voando, né? E o outro, eu também eu comecei a exteriorizar a energia com uma mão e aí para outra mão. E aí a outra mão ficou livre e aí eu fiz EV e também escapei. Então, assim, pelo menos a forma de escapar eu estou aprendendo, né? Que é, que é a questão de, bom, não entrar em pânico, né? E trabalhar as energias ali, né? Procurar entrar em EV. Mas essas foram. Sim, eu tive outros ataques também, mas aí teve algumas situações que eu não consegui sair e acabei voltando para o corpo, né? Mas é isso. Fala, Liliana. Ele coloca aqui que a natureza dos ataques extrafísicos podem ser de duas naturezas, né? Claro. A patológica, que são patológicos propriamente ditos, em geral de origem sexual ou parassexual. Inconsciência, ou seja, inconsciente ou executados por uma consciência parapsicótica pós-dessomática, energívora ou carente. Eu penso que esses ataques extrafísicos é em função da carência dessas. No caso, você está dizendo que é uma consim projetada, né, Fernanda? Que você se encontrou? Uma consim projetada. Não era uma consciex, né? Não, é uma Então, sim, e ela tem bastante influência, assim, sobre algumas coisas e do que aconteceu e tal, porque a gente, por ter sido muito próxima, estava muito próxima, e depois que há uma negação, assim, que eu estude, ou foi, que eu estude a Conscienciologia. Então, ela foi, assim, até uma base referencial para eu não falar para minha mãe, para minhas irmãs, porque eu pensei que se eu conversasse com esses compadres, eles iriam entender ou respeitar.
E ela é uma pessoa muito marcante para mim, porque ela foi uma das pessoas que falou assim que cada um tinha que viver a sua identidade, eu fazer aquilo que se identifica. E aí, até na hora de conversar com ela, eu manifestei assim que uma das pessoas que me inspirou a estudar e realmente fazer o que eu queria fazer foi ela. E aí a situação ela voltou. E ela está extremamente numa conduta assim de religiosidade, ela quer que eu participe de algumas atividades, assim, no convite. Ela não quer condenar, mas ela manifesta isso. E aí está uma situação bem delicada, porque nós fomos convidados para ir final de semana na casa, né, lá dela, e ela não estava, mas o esposo que convidou. E aí, a hora que, na sexta-feira, aí eu falei que tudo bem que eu ia, só que na hora choveu, mas caiu uma chuva, uma chuva, uma chuva. Aí eu e meu esposo falou assim: ah, não vai dar para ir, tá muita chuva. Eu falei: ah, então já teve aí uma questão, né? Então é isso. Mas obrigado pelo espaço aí, Liliana. Situações que a gente pensa que está preparada, às vezes, para encontrar no extrafísico, porque eu fiz um pouco de foco também para. E tanto é que eu fui para abraçar, né? E eu já tive uma negação de abraço dessa pessoa uma vez. Talvez reverberou tudo assim, né? A gente junta no extrafísico, acaba juntando questões, né? E igual você falou, é o psicossoma que está ali, né? Quem foi atacado? O psicossoma. O psicossoma está fragilizado no intrafísico? Tá. O que que vai acontecer no extrafísico? Provavelmente vai. Então tem que se fortalecer mais, né? E a dica que traz aí, né, de fazer o EV, de ir pensando em Zano, né? A gente tem que saber lidar com isso, né? As manobras energéticas, É. né? Me surgiu aqui uma hipótese também, Fernanda, para você pensar. Às vezes, não era nem ela projetada, né? Para ter certeza disso, você precisaria ver o cordão de prata dela, suponhamos, né? Pode ser também alguma consciex que se transfigurou nessa personalidade conhecida tua e que aproveitou a oportunidade, então, para, digamos, né, dar esse abraço em você e, tipo, tirar a tua energia. Sei lá, né? Também é uma hipótese para se pensar, porque isso, como existe o processo do assédio, né? Do auto e do heteroassédio, isso é muito comum. Eu já tive várias experiências de me encontrar com determinada pessoa no extrafísico e ela me atacava. E eu não entendia o porquê. Por que que ela me atacava? Aí, um belo dia, eu falei, eu quero tirar isso a limpo. E era assim, era recorrente isso. Eu fiquei olhando para ela quando eu me encontrei, eu falei, ah, é você, mas será que é você mesmo? Quando eu fiz isso no front chakra dela, escorreu assim, olha, e aí ela apareceu. Não era a consciência que eu achava que era, entendeu? E sim a consciência assediadora. Então eu encarei ela, né? Depois daquela vez eu nunca mais tive projeção nesse sentido aí, com essa consciência, né? Mas foi uma ocorrência que marcou bastante, né? Então a gente percebia que a consciência, ela queria tirar a tua energia, eu achando que era uma consim e não era. Era a consciência disfarçada de consim, entendeu? Ela estava transfigurada nessa consim que eu conhecia. Muito interessante as um mega técnicas. assediador, né? As estratégias que eles usam para tirar a nossa energia mesmo. E agora lembra bem, né? Às vezes a gente tem esses processos de carência energética, né? E aí você acaba sofrendo também esses ataques extrafísicos de consciência que está ali no mesmo nível que você, né? Tem que se fortalecer, né? É, não sei, você faz TENEPS? Faz?
Bota ela lá na TENEPS, entendeu? Porque, não é? Faz, dá toda a tua assistência necessária, pensa bem da consciência, mande boas energias. Mesmo que aconteça de se encontrar no extrafísico, depende se você tiver lucidez, é você encarar ela de fato mesmo. Olha, não precisa tirar a minha energia, eu dou as minhas energias para você, né? É assim, Então porque tem na isso. verdade, Liliana, nesse contexto, não sei se você sabe, mas quando a pessoa entra em repouso, é quando ela é atingida pelo Espírito Santo, entendeu? Dentro da Igreja Católica tem essa manifestação. Eu já participei dessas celebrações, né, que falam que a pessoa para entrar, eles fazem a imposição, né? Tem a imposição de mãos. Aí a pessoa ela recebe o Espírito Santo, no caso, essa denominação, né? E a pessoa apaga, apaga, né? Ainda mais quando há muita evocação e tal. Eu nunca entrei em repouso, tá? Eu quase entrei já, mas nunca entrei. E só que eu já tive, eu já recebi essas coisas assim. Para mim não é tão assim novidade, mas assim, a, é um ritual. Então, se talvez for essa a consciência mesmo que eu suponho que possa ser, ela não fez de má intenção, entendeu? Ela talvez considerou que eu precisasse quando você entra em repouso, a ideia é que você está que os espíritos estão conversando e te desassediando, no caso, ou te purificando, tá? Então, pode ser que tenha ocorrido alguma coisa nesse sentido, entendeu? Só que porque eu ouvi ela falando na projeção, né? Falando assim, ou a minha a questão onírica, vai saber, né? Tem hora que eu não, igual eu falei, eu pensei que eu nem estava projetado, de repente eu estava lá, então não entendi muito bem, né? Mas eu acho que vale a pena a gente, às vezes, colocar em pauta que existe mesmo essas questões, que a gente tem que tomar cuidado, tem que trabalhar as energias, tem que jogar as melhores energias para as consciências, né? Bem válida. A profilaxia, ela é sempre bem-vinda, né? Eu acho que está super dentro aí de todos esses aspectos. Agora, se é fácil ou não, né? Cada consciência aí tem que ir maturando. Chegou mais Mas gente, Adriana, tem Richard, mais. Rosângela, Andréia. André, Adriana. Sejam A Adriana bem-vindos. está dirigindo, né? Então, cuidado, Adriana. Richard, tudo bem? Beleza. É isso aí, né? Fernanda, bem-vinda, né? Não tem muito. É isso aí, né? Tem alguns filmezinhos mais infantis que a gente vê isso, Harry Potter, lá no início, né? Acho que no segundo filme, terceiro filme, que eles vão ter o feitiço do medo. Aí ele pergunta, mas o que que acontece? Para cada pessoa o medo é diferente. Então, o feitiço é o mesmo, mas eu nem me lembro o que que era o medo dele, mas cada um tinha medo de uma coisa. Se alguém tem medo de aranha, aí vem uma aranha enorme. O outro tinha medo de. É para isso que a gente está aqui, Fernando. Então, assim, é enfrentar os nossos medos. Tem um outro filme também, que é o do famoso lá, que é o Sexto Sentido antigão, né? Que o menino só deixa de ter medo quando ele vai lá e pergunta para aquelas concierges, né, que estavam infernizando, ele olha para ela e fala, e aí, o que que você quer, como diz a Liliana, né? Chega lá e fala assim, e aí, como é que tá? O que que você precisa de mim? Né? Muda a nossa relação. Eu concordo muito com a Liliana na questão de que existe a probabilidade de não ser essa pessoa. Você, quando tem medo, você atrai aquele tipo de. E você já estava ligado a isso na sexta-feira, você contou aí. Por que que eu estou traçando essa hipótese que a Liliana levantou e ela pode acontecer? Porque essa pessoa teria que ter projetada uma força e uma experiência de projeção bem grande
para quem não estuda projeção. Então, assim, a pessoa que tem esse domínio todo, né, para fazer isso que ela fez, ela teria que entender muito bem projeção para ela fazer isso. E aí seria uma coisa muito incoerente ela conseguir fazer isso e evitar que as pessoas se projetem. Muito provavelmente tem a ver com o consciex. E antes de passar a palavra para as duas, né, que levantaram, no finalzinho da página 103, que muda para 104, no Projeciologia está escrito inescondibilidade. A consim projetada na dimensão extrafísica há de se esforçar para não sentir medo, neofobia, tanatofobia, de espécie alguma. O psicossoma ou paracorpo emocional é visível na dimensão extrafísica ou paratroposférica. O semelhante atrai semelhante. O psicossoma demonstra claramente o caráter, a qualidade da intenção real, a fraqueza ou a fortaleza que a consciência de fato sente em relação a outros seres extrafísicos. As intenções tornam-se expostas, inescondíveis, patentes, intapeáveis, inexcusáveis. É impraticável ocorrerem engodos intraconscienciais primários. Então, é a gente com a gente mesmo. Você tem que vencer seus medos aqui. Então, com essa pessoa, com a sua família, com aquilo que... Você tem que vencer isso dentro de você, essa questão religiosa e tudo mais. E na projeção, né, você vai conseguir enfrentar isso. A projeção pode mostrar para a gente aquilo que a gente está com medo, e aí, na sequência, tem 20 recursos, que aí entra um pouco naquilo que a Denise e a Liliana falaram ali, e você também, você falou, não, eu tenho que fazer eventos, não sei o quê, que são os recursos autodefensivos. E o mais legal é que nenhum deles você vai brigar com a pessoa. Em algum outro momento do livro, o professor Waldo fala assim, você nunca deve responder uma agressão com outra agressão no mesmo nível, né? Se a pessoa foi agressiva, você vai no mesmo nível. Então, tem lá convivência produtiva com os aparadores, exteriorização de energias com intenção terapêutica. Uma outra coisa, você pode fazer desaparecimento. Você lembra que no passado a gente falou assim: desaparecimento que você está conversando com alguém, de repente a pessoa some, né? Então, você pode desaparecer por vontade própria. Você vai lá e fala assim: não, não está legal aqui, não. Muda de dimensão, a pessoa fica conversando, a consciência ou a consciência projetada, com alguém que não existe. Você pode interiorizar, você pode ter pensenologia, altos pensenes, benfazejos permanentes, serenidade, volitação, né? Então, por exemplo, se você começa a volitar, raramente a consciex assediadora ela consegue volitar também. Então, assim, tem 20 itens aqui que a gente tem que treinar. Então, bem-vindo ao grupo, né, Fernanda? Que é isso mesmo, né? A Denise já falou da dela, a Liliane, eu também já tive. A gente tem, né? Faz parte da projeção a gente encontrar com consciex ou consciências projetadas, embora consciex seja mais, o próprio livro ele fala, tem muito mais chance de ser consciex do que consci projetada. Mas a gente tem que trabalhar com isso, né? Bem-vindo ao grupo também. E não é por acaso que você está fazendo esse curso com a gente, está lendo projeciologia, isso, né? É desmistificar, falar, que legal que essas coisas estão acontecendo, porque, só para finalizar, ontem eu estava conversando com uma das diretoras do nosso grupo educacional aqui, e ela falando, poxa, está chegando no final do ano, não teve nenhum problema sério com o aluno, estava tudo tranquilo, de repente aconteceu uma coisa desagradável, e ela me contou o que era, e nunca tinha acontecido comigo e tal, e ela toda chorosa, preocupada. Eu falei assim, olha, parabéns que aconteceu, e agora você está, como é que você está lidando? Ah, estou fazendo assim, já chamei os pais. Falei, pois é, você só vai se tornar uma boa diretora quando todos os tipos de problemas acontecerem e você aprender a lidar com eles, assim como um médico fazendo uma cirurgia, etc. Então, a gente só vai se tornar bons projetores e bons assistentes, né, quando a gente enfrentar esse tipo de ocorrências, digamos assim, e aí nós vamos aprendendo. Daqui a pouco você vai dominar isso, e na próxima que você tiver alguém dando essa aula, né, assim, ou fazendo esse debate, assim, a Fernanda falando lá e tal, vai levantar a mão uma pessoa e falar assim, olha, eu tive isso aqui. Aí você vai olhar e fala assim,
pois comigo aconteceu a mesma coisa, foi assim, 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 assim. Então, parabéns, porque não tem outra saída, né? Assim, a gente não ficar muito preocupado com isso. Segue para frente. Ah, e uma outra coisa que eu já te falei, esse bom humor, esse sorriso seu, a gente falou isso no balanço quando você esteve aqui em fevereiro desse ano, que é o sorriso e o bom humor. Por quê? Porque ele desmonta qualquer coisa. Então, se você sorrir e você fizer, cara, não tem como o assediador te. A pessoa está brigando com você. Você começa a rir, fica tranquilo, você quebra a cadeia de assédio. Então, você tem esse trafor de você sorrir mesmo na hora do problema. Então, usa isso que você já tem. Ajuda muito. Vai lá, Andréia. Tava lendo um pouquinho aí do Projeciologia, que eu não consegui. Gente, eu tô aqui na força de vontade, entendeu? Porque eu tô pensar em botar em dia a leitura, mas tudo bem, vamos lá. E esse É, mime aí atrás, lindo. Oi? O gatinho lá atrás. Ah, Jolizinha. Obrigada. É, E aí eu tava lendo, então, o Projeciologia até onde eu consegui, e aí tinha tem um trecho lá que fala assim, a pessoa que está lá, a consciência que está parapsicótica ali, e, e chega alguém e acorda ela para a realidade, que isso tem uma possibilidade de quem é acordado ali para aquela realidade extrafísica atacar quem está ajudando, quem acordou a pessoa ali para a realidade. E aí eu fiquei tentando entender, assim, tipo, por que que a pessoa ganhando lucidez, ela atacaria alguém? E aí eu não consegui responder esse tempo todo do interstício do nosso encontro, eu fiquei tentando pensar no porquê que a pessoa, que a consciência atacaria, por que que ela ficaria revoltada, que ela foi retirada daquela condição, seja qual for lá que ela tivesse. E eu queria saber se vocês têm alguma explicação para isso, porque eu quero entender essa forma de pensar para para fins assistenciais mesmo. Boa pergunta. E quais são as boas respostas que a gente deu para a boa pergunta do André? Uma pergunta em cima dessa sua. Por que que as pessoas atacam? Pessoas e animais. A gente falou do gatinho ali. Por que que um animalzinho que você vai te ajudar, ele te ataca? Você vai livrar um bicho que está preso numa armadilha, alguma coisa, ele vai lá e tenta te morder. Pode estar no modo de Defesa. sobrevivência. Ai, desculpa. Vai lá. Pode Ah, falar. é isso aí que você está falando, sobrevivência, defesa. A pessoa vai atacar, provavelmente porque ela está se defendendo dela de alguma coisa. Todo bicho, pelo menos todo animal, a cobra mesmo, ela não fala, eu vou morder você. Ela está se defendendo. É instintivo, né? Geralmente o bicho ataca quando se sente encurralado, se ele não ataca à toa, né? No caso, E an- a consciência foi acordada ali é que aconteceu alguma coisa. Mas por que que ela se ma- sentiria? Mas, assim, o que foi falado aqui é que quando ocorre o ataque, foi a Liliana que trouxe, que é o psicossoma, né? Então, nada mais, pela hipótese aí, é que a reação é de ação e reação. E como você, quando está no extrafísico, muitas vezes a gente não tem o mental soma ali, não está muito atilado. Então, você não vai pelo racional, você vai pela ação. Adriana, desliga essa câmera e para de ficar prestando Não, atenção. eu parei aqui na estrada só para Você dar um está palpite, porque dirigindo. posso dar um palpite que eu passei por experiência assim. Eu encostei aqui na estrada, só para dizer uma coisa. Eu tive experiência assim dessa Isso está possessão que sendo ajuda. gravado, tá, Adriana? Tudo bem, não tem problema, A pode gravar. o pessoal vai bater na gente quando você fizer isso. Não, eu tô Fala agora, mas parada. não faz isso mais, não. Não, eu Você tô me deixa parada. preocupado. Eu tô parada, Tá tá? bom,
É que assim, eu me acordei no extrafísico e tinha uma pessoa da minha família que estava precisando de muita assistência e ela estava caída em cima de uma mesinha com a cabeça caída e apagada. E aí eu não lembro bem as palavras, mas aí eu disse assim, eu vou ajudar e joguei energia e nisso eu fui possuída. Então, eu acho que foi um exemplo disso que ela está falando, de que não foi a pessoa que foi assistida, mas assim, eu acho que essa pessoa estava possuída por alguém, e quando eu disse eu vou ajudar e joguei energia, aquilo que estava possuindo ela me possuiu, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi isso. E depois a gente dorme e acorda no dia seguinte em casa, né? E o que eu queria dizer do que vocês estão falando é, eu acho que no extrafísico a gente acaba fazendo muito o que a gente está condicionado a fazer. E eu fiquei muito feliz que eu gostei do meu condicionamento, embora um colega disse que foi uma atitude religiosa minha. Numa outra situação, então, eu estava num lugar na frente de uma casa que também podia ser a casa dessa mesma pessoa que eu estava tentando assistir, e começou a vir do lado esquerdo uma coisa muito grande para me possuir também. E aí eu senti que aquilo era muito maior que eu e ia vir e ia me engolir. Aí eu comecei a gritar em pensamento, né? Serenão, Serenão, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí o céu que estava preto abriu uma fresta no céu, ficou azul, com umas beiradas brancas, e aquele troço foi embora e se desmanchou. Então, eu já estou feliz que eu já estou pedindo ajuda, né? Que isso é uma coisa que a gente também, às vezes, talvez não faz tanto. Tá, eu vou voltar, vou embora de novo agora. Eu só queria compartilhar a experiência. Tá bom, Tchau. cuidado. Obrigada. Eu Mas achei é isso aí, interessante. tá, Adriana? É, as evocações positivas são uma das técnicas que podem ser usadas para você, durante um ataque extrafísico, é você evocar amparadores, evocar serenões. É isso É, aí. é saber sua limitação também. Então, você saber sua limitação e não pedir ajuda é uma situação. Saber da limitação e pedir, eu concordo, acho positivo também, né? Então, vamos nessa. Então, tamo junto. Eu acho que a Fernanda estava falando uma coisa que a Liliana falou. Ou terminou já? Ah, tá. Isso que você falou, Andréia, de você saber da sua limitação e pedir ajuda, assim como a Adriana pediu ajuda, também tem uma questão assim, por exemplo, de você não ter orgulho, né? Então, às vezes a pessoa, ela tem orgulho e ela acha que ela dá um jeito sozinha ali e acaba sendo engolida, né? Eu tô falando por mim, né? Que eu tô recém descobrindo um traço que precisa reciclar, precisa de reciclagem, né? Que é a questão do orgulho mesmo. E, mas no sentido de achar que você é capaz, que você não precisa da ajuda de outras pessoas, né? Você, né, dá um jeito naquilo. Então, às vezes, vai também das reciclagens que a gente precisa fazer para ter um equilíbrio, né, no extrafísico, que acho que no extrafísico que as coisas aparecem mais, né? É isso que vocês estão trazendo. Tem a técnica autodefensiva do projetor ou projetora, na página 703, onde ele diz assim: contudo, nem todos esses seres são genuinamente assediadores, mau caráter ou mal intencionados. Vasto percentual de uns ou de outros, e de sonâmbulos extrafísicos ou infelizes doentes, dominados por parapsicoses, pós-dessomáticas, consciências carentes ou energívoras, satélites em boa parte, inconscientes, desadiadores e até mesmo guia cego extrafísico. Agora, a projetora ou projetor, de modo inevitável, deve aprender a conviver extrafisicamente com consciências enfermas de todas as categorias, se quiser desenvolver as suas atividades nesses distritos e comunidades extrafísicas. A gente vai para lugares desse tipo, onde a gente sofre ataques extrafísicos. Mas é assim, até que ponto isso é algo natural, só que a gente ainda não tem essa lucidez 100% de compreender
que nós somos mais, né, seres extrafísicos do que intrafísico. Agora, eu lembrei muito do estado vibracional, né? Então, assim, no intrafísico, né? Então, olha só. Pelo exposto, faz-se mister o projetor ou projetora lúcida preparar-se com recursos de autodefesa extrafísica, dignos e capazes de manter-lhe o equilíbrio indispensável à consciência projetada, bem como durante o estado de vigília física ordinário. Aí, quando eu li isso, falei, caramba, é estado vibracional. Então, assim, se no intrafísico você não lembra de fazer estado vibracional, quiçá no extrafísico. Então, pensa bem. O estado vibracional é uma forma de manter o equilíbrio das nossas energias para que a gente possa, então, ser assistencial a essas consciências carentes, doentes, psicóticas, enfim. Elas não sabem nem que dessomaram e ficam na paratroposfera da Terra e ficam energívoras, carentes, né? E aí ela tá lá, dormindo, e de repente se é acordada, e aí ela tá perdida, onde eu tô, né? Com quem eu tô? Que lugar é esse? Então, acho que é uma reação natural da consciência até certo ponto. Outras não, né? Então, como ele diz aqui, nem tudo é consciência sedadora ou mau caráter, é que elas estão em parapsicose, estão doentes, né? Então, eu fico pensando, após a minha dessoma, será que eu vou ter lucidez? Como que vai ser isso? Não vou ficar assediando ninguém? Como que vai ser? Entendeu? A gente não sabe nem na nossa condição se vai passar pela segunda dessoma ou não, entende? Acho que isso tudo são coisas para a gente ponderar. E vamos lembrar que nós não estamos sofrendo ataques, digamos, extrafísicos, somente no extrafísico. No intrafísico, a gente sofre ataque também, de consciência. Pensa bem, é multidimensional, né? Então, quantas vezes já não percebi acoplamento de consciência no nucal chakra que parece que você vai desmaiar? Que dá aquela tontura que você precisa segurar, que senão eu vou cair. Quantas vezes? Então, depende do contexto. A questão é o quanto que eu posso ter um nível de parapsiquismo lúcido para perceber esse tipo de coisa. A gente fica muito distraído nos lugares, com as pessoas, entende? Então, eu estou falando isso porque eu tive ainda agora a tarde toda com uma amiga no pronto-socorro, esperando um atendimento para ela, um vulco-vulco de gente, aquele movimentação, mas aí você começa a perceber o extrafísico, aquele monte de consex que vai, que volta, entendeu? Então, a gente também está sendo atacado. Não é só atacado. Vamos entender que a gente também tem que manter esse holopensene assistencial onde quer que a gente esteja, tanto no intrafísico como no extrafísico. Os amparadores usam, né, a nossa energia para auxiliar as consciências doentias, né? Então, o fato de a gente manter um holopensene assistencial, isso qualifica as nossas energias. E a gente não fica se vitimizando todo o tempo, né, de que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí, com o passar do tempo, com as nossas reciclagens, com tudo que a gente vem estudando, a tendência é a gente ter mais essa lucidez, né? Multidimensional. Liliana, quando você comenta sobre essa questão do ambiente, né, no intrafísico, e como que também a movimentação, por exemplo, de um pronto-socorro e tudo mais, eu lembrei o quanto que eu já sofri, né? Sofria muito com tonturas. E eu não sabia de onde vinha essa tontura. Então, às vezes, tinha muita movimentação, alguma coisa assim, aí eu já começava. Quanto que eu já não fui atrás do negócio de saber, né? E até que eu descobri que eu tinha uma síndrome irritativo labirinto esquerdo, foi um diagnóstico. Mas eu só consegui controlar essas tonturas depois quando eu controlei as energias, o estado vibracional. É como se fosse a minha porta de entrada para eu falar assim, por que que eu estudo conscienciologia? Entendeu? Porque nada tinha sentido, entendeu? Eu falava assim, aí eu comia, né?
ou me alimentava, eu colocava aí até que passava. Até um recurso, uma ferramenta, assim, quando eu não estou muito equilibrada energeticamente, eu tenho que consumir tanto água, açúcar, alguma coisa assim, carne, essas coisas assim. Aí eu consumo, parece que eu me reestruturo, sabe? Mas esse daí, quando eu tava assim, e vinha aquela tontura, às vezes, de quase eu não sabia o que que era. E eu fazia exame, às vezes ia atrás, comecei a fazer um monte de coisa, e aí depois que eu descobri. Mas é bem interessante, a gente vê, tem essa questão do fisiológico também, né? Do corpo, da fisiologia e tal, se está tudo equilibrado, e, e também essa questão do desassédio, né? É muito revelador, então tudo que tá, assim, que mostra aqui. Às vezes a gente não tem assim noção quando não conhece do que é do que realmente é aquilo, né? E até conceitos, eu falo agora que parece que eu estou entendendo alguns conceitos do que é realmente o que eu tinha antes, sem o conhecimento, igual o Ricardo falou, quando o aluno falar tal, e não sei, né? Não que eu só tive esse ataque extrafísico, mas esse eu estava estudando aquilo, entendeu? Então, por isso que impactou mais, né, Ricardo? Não sei se vocês estão me entendendo. Quando você tem o conhecimento de algo, e isso acontece contigo, e quando você não tem o conhecimento, e já acontecia. Muda de figura. Então, é, a importância, então, talvez, de se auto-perceber, auto-estudar, né? Quem sabe conseguir fazer as autotransfiguração, igual coloca aqui, né? Essa reflexão que você está fazendo, Fernanda, é que é o mais importante, não é o fenômeno. O fenômeno, gente, a gente é a reflexão. O que que isso significa? O que que aconteceu? Como eu estava? O que que eu pensei? Você traz para cá, você lê o livro, aí você começa a perceber. Você falou da auto, o professor Waldo ele vai usando um monte de metáforas e ele vai se repetindo, ele chamava isso de circunlóquio, ou de, ele vai falando a mesma coisa de formas diferentes. Então, nesse autotransfiguração, por exemplo, ele vai dando exemplos de animais, como é que os animais se defendem. Então, se não me engano, ele dá 4 formas de defesa. Uma vocês lembram do Kung Fu, que tem a técnica da garça, a técnica do tigre, a técnica do não sei o quê? Que são formas de. Aí o que o professor Waldo faz no Projeciologia? Ele vai pegando os animais e fala assim: você pode usar a sua aura. Aí ele dá o exemplo do pavão. O pavão, quando chega alguma coisa, ou para a fêmea, ou para se proteger, ele abre o negócio, ele fica parecendo muito maior do que ele é, provavelmente ele afasta algum predador, porque ele conseguiu jogar aquela aura. E aí ele fala assim: por que que a gente não faz isso? Levanta a sua aura. Aí tem o peixinho lá, que é o peixe elétrico, né? Então as pessoas vão comer um predador, ele tem descargas elétricas que afastam os predadores, que é o tal do estado vibracional. Aí ele pega o camaleão, né? E ele fala sobre a autotransfiguração, que o camaleão vai se modificando e tal, que a gente pode mudar o nosso paravisual. Então, eu posso me transformar no Hulk, por exemplo, e aí e o último, se não me engano, é sobre a aranha, eu acho que é isso, que envolve a pessoa na teia, né? É, E aranha. você começa a jogar suas energias, dar um alto abraço na consciência que está te atacando. Então, olha que bacana. A gente vai vendo, e cada pessoa, quem gosta muito de animal e quem gosta disso, ela vai ler isso aí e vai falar assim: opa, eu posso usar isso. Tem outras horas que o professor Valdo é direto, ele não usa essas alegorias, essas fantasias todas. Então, mas isso é para a gente, né? Ele já tinha entendido. Ele falou assim: como é que eu escrevo para atender a Fernando, o Ricardo, o André, o Richard? Ele vai escrevendo de formas que cada um de nós fica sensibilizado ou entende melhor de um jeito. Isso é muito bacana, é legal porque a gente está falando sobre a leitura do livro, né? Isso aqui não é uma Ricardo, aula de que projeciologia, conscienciologia. ensinamento. Eu Isso é preciso muito só, bacana isso. Liliana, só complementar. Sabe o que caiu agora, assim? Fala que caiu a ficha e já não se usa mais, né? Mas o que bateu,
O que veio agora foi uma questão bem assim, poxa, eu acho que eu fiquei tão egóica com aquela experiência que eu esqueci. Deu a impressão assim que eu falei, não, por que que isso aconteceu comigo? Talvez uma culpabilização, falar assim, poxa, não, como que eu fui desmaiar no extrafísico? Eu não admito, nem, e poder, né, não pensei nessas questões. Eu tinha lido, você vê? Como que a gente é egóico, sei lá, como que fala esse termo É aí? egocêntrico, mas não Eu é. mesmo, eu É, eu já nem tinha diria que é negócio do isso. É o seu aprendizado, Fernanda. Cada egocêntrico, um, isso mesmo. cada um de nós, assim, a gente vai aprendendo aquilo, a gente recebe as lições, né, meio que daquilo que a gente precisa aprender. Então, não tem saída. A Liliana leu ali que é exatamente, não tem saída. Como é que fala assim? De modo inevitável, deve aprender a conviver extrafisicamente com consciências enfermas se quiser desenvolver as suas atividades nesses distritos e comunidades extrafísicas. Então, se a gente está estudando projeciologia, a gente vai receber testes e vivências que nos vão permitir lidar com essas situações. Então, quem está com medo, em algum momento do livro ele fala assim, se você está com medo, se você tem não sei o quê, não sei o quê, nem continua a leitura desse capítulo. Não sei se você passou por isso, Fernando. Em algum momento ele fala isso. E é exatamente, aí nós passamos. A gente falou assim, não, né, eu tenho aquele aviso, warning, né, não atravesse a partir desse ponto, siga por sua conta e risco. É, Nós ultrapassamos e nós lemos. E aí o que que vai acontecer, Fernando? Vão acontecer essas experiências. E é isso mesmo, ela é para isso. Aí você vai anotar e falar assim, por essa eu passei. Aí, se você não aprendeu direito, vai acontecer de novo. 10, 20, 50 vezes. Então, assim, por isso que eu falei, bem-vinda, né? Bem-vindos a todos nós, porque cada um está com seus problemas aqui. Tem gente que não tem medo disso, não vai enfrentar, ainda ri da pessoa, fala assim, nossa, como ela é bobinha, elas ainda se impressionam. Mas cada um de nós tem os nossos medos, porque senão a gente não estaria aqui. Então, o do Ricardo é diferente da Rosângela, por exemplo. Então, não tem muita saída. E aí, na hora que a gente junta, a gente vai vendo de cada um. Então, é por isso que é legal também esse debate que a gente faz das pessoas se auto-expondo. Isso é muito bacana também, Fernanda, de você ter trazido, né? A Denise também falou dela, a Liliane, a Andrea colocou de acordar a consciência que está lá. Mas beleza. Tem mais, Liliana? Não, eu só queria complementar uma dica aí para a Fernanda, né? Que quando ela traz a questão de quando ela não tinha conhecimento, né, sobre as tonturas e coisa e tal, e aí conhecendo um pouco da Conscienciologia, né? Um ponto super importante para a gente é o desenvolvimento da sinalética energética para a psíquica pessoal. Então, assim, o que é meu, o que não é, né? Então, essa diferenciação, esse mapeamento da sinalética vai ajudar você a ter um pouco mais de, digamos assim, de sensibilidade, sabe? De você poder discernir o que é teu e o que não é, né? Então, para isso, você precisa ter várias vivências com relação àquela sinalética para você se falar, não, esse zumbido no meu ouvido do lado esquerdo, eu sei que é amparador, porque já aconteceu isso várias vezes, eu me sinto assim, assim, assado. Não, o zumbido do lado direito é um outro tipo de consciência, assim, assim, não, esse é o assediador, entendeu? Então, é mais ou menos nessa linha, né? Então, isso é super importante, tá? Eu acho, assim, né? Do ponto de vista Nossa, parapsíquico, né? é profilático, né? É muito, muito bom mesmo. E eu tenho percebido que tem negócio de tamponamento do ouvido. Quando dá o tamponamento, é assediador. Como Agora, diz, tem boi na linha. quando começa a me esquentar aqui, assim, ó, quentinho, esse é amparador. Nossa, a hora que vem assim, já sei, assim, que tá indo certo. Aí, Fernanda, Eu fiquei pensando, será que as mães de Ná, essas coisas assim, essas adivinhas, eles ficam especialistas, porque
esse capítulo que você está falando agora, a gente começou a falar de assédio, né, que é o 363, e aí eu achei a advertência aqui, a mapeamento da sinalética. A Advertência, irmã o que vai ser descrito a seguir somente deve ser lido por quem se julga com equilíbrio psicológico capaz de entender e refletir com serenidade, sem envolvimento emocional negativo, sobre os assuntos mais penosos e infelizes das populações físicas e extrafísicas desse planeta Terra. Se a leitora ou o leitor tem medo do desconhecido quanto às dimensões extrafísicas, ou alimenta receio de consciência, não deve ler esse capítulo. Há outros mais a menos atrás ou à frente. Então é exatamente isso. O professor Valdo foi lá e falou assim: olha, só prossiga se você tiver certeza. E esse está no capítulo de 363, que são assediadores extrafísicos. Né? Então, meio que ele faz um alerta para a gente sobre isso e todo mundo seguiu. E o que é legal nos assediadores é o seguinte, cara, é que a gente é assediador também. Né? Então, ele nos coloca junto com os assediadores, porque é muito fácil a gente falar assim, não, o parador é assediador, assediadores são os outros. Tem também, eu gosto de filme, né? Aquele filme Os Outros, né? Com a Nicole Kidman e tudo mais, que eles vão tratando os outros como se fossem os fantasmas, né? E no final, eles eram os fantasmas, eles eram os outros, e aí é muito legal para a gente entender a questão do assediador, né? Isso é bacana. E quando a gente começa a se projetar, a gente vai vendo que vai acontecendo. Mas vamos lá, quem mais? Não, é interessante só assim, para complementar isso que você falou, Ricardo. Esses dias eu li alguma coisa, eu estava lendo sobre desperticidade, né? Então diz que quando a pessoa vai chegando próximo à desperticidade, ela para de fugir do assediador, porque enquanto você está fugindo, é como se fosse uma briga ali, né? Você de um lado e ele do outro. A partir do momento que a pessoa alcança a desperticidade, ela tá ali de braço aberto ali para atender o assediador, né? Para assistir, né? Denise, eu acho que eu acho não, já falei aqui. Isso foi nesse ano passado, não, esse ano, né? Você enfrentar os nossos trafares, então foi no curso da Recim 2, e o acolhimento ao autotrafar. Aí eu entendi que a minha hipótese é que até determinado ponto na evolução, né, com zero transmigrada, com zero ressomada, vai passando ali, isca inconsciente e tudo mais, a gente tem que tirar os nossos trafares, tem que diminuir os trafares, a gente tem que abolir alguns deles e está tudo certo. Você chega em determinado ponto que eu acho que é próximo da desperticidade, o trafar ele vira uma ferramenta, ele não vai virar uma coisa para você jogar fora. Você vai começar a entender o trafar, porque é ele que nos aproxima do nosso público-alvo, de quem a gente vai fazer assistência. Então, no dia que eu entendi isso, eu entendi a lógica, aí eu fui com o Syncobaia, que é um curso que eu recomendo a todos vocês fazerem, todos nós, várias vezes. E durante o curso Syncobaia, eu estava lá na frente, e aí eu assumi um trafar pesado, uma coisa assim, mas assumi não com aquela carga de, nossa, eu tenho isso, e batendo com. Eu assumi de peito aberto, falando, esse é o Ricardo. Na hora que eu falei isso, um japonês apareceu, assim, de uma consciência, e ela falou assim, eu também tenho isso, e nós vamos trabalhar nisso juntos. E eu vi, né, e ouvi aquilo. E aí depois eu tive outras experiências que, ao meu entendimento, esse camarada, ele e eu éramos assediadores de várias vidas, assim. Hoje ele é com CX e ele me assediava nesse trafar que eu tenho, e muito provavelmente, quando eu era com CX, ele era com SIM, eu o assediava. Então a gente fazia uma simbiose de assediadores. E na hora que que eu assumi aquilo e ele olhou, ele falou assim, cara, vamos resolver isso junto? Eu acho que tem a ver com isso, não que eu seja desperto, mas a gente está no caminho, que isso é a diferença. Na hora que você assume e você começa a ver que você é assediador também, mas fala assim, peraí, vamos lá, vamos resolver, como é que eu resolvo? E aí você angaria não só os amparadores, mas também aqueles que são os assediadores que
chama viragem do mega assediador, tem um verbete sobre isso, que é a hora que as pessoas falam assim, cansei de ser assediador, embora eu não goste muito do termo, né, porque a gente está classificando, né, a gente está julgando ali, rotulando a coisa, todos nós somos assediadores e amparadores. O dia que eu brigo com a minha esposa, eu brigo com não sei o quê, eu faço não sei o quê, naquele momento eu sou assediador dela. Quando eu a ajudo, eu sou amparador. O que que nós temos que fazer? Cada vez mais sermos amparadores, né, mais de 51% e 49% assediadores. Aí, a hora que a gente for 100% do parador, beleza, somos serenões, mas a gente ainda tem um pedacinho. Então, é isso que eu estou aprendendo, Denise. Isso está me ajudando muito nessa questão de trafares e de reconhecer e não estigmatizar o assediador. Porque aí você não vai ficar fazendo embate com o assediador, mas você vai recolher o assediador, né? E para isso você tem que recolher você. Isso é que é o meu entendimento é esse. A gente fala assim, não, eu quero dar um alto abraço no assediador, eu vou lá e... É muito difícil, porque enquanto a gente não der o alto abraço, a gente entender que eu tenho isso, é difícil. Então, E, assim, só minha experiência também, né? Já que todo mundo está contando as suas, muito é, legal. eu estou aprendendo isso. Esse é meu desafio. Eu acho que talvez nessa vida, não nesse ano, mas nessa vida é isso aí. Vamos Mas lá, quem mais? essa atitude, Ricardo, que você tomou, né, meio que, acho que surpreendeu tanto, né, aquela Concierge, que acabou fazendo ele mudar de, né, meio Não, que e foi um negócio tão pro feio, chão, assim, dele, né? Denise, que assim, uma coisa que eu nunca falei, ninguém sabe, né? Eu só falei aquele dia lá com Cicobai, você conta coisas que minha mulher, o pessoal não. E eu falei assim, gente, eu tenho vergonha desse trafar, mas eu sinto isso, eu senti isso, e isso me deixa envergonhado de sentir, mas eu sei que eu sinto, eu sei que eu gosto. É como se assim, você falasse assim, eu gosto de ser canibal. Não é, óbvio. Mas assim, suponhamos que eu falasse assim, eu já fui, eu gosto, e na hora que faz aquilo, internamente eu falo assim, eu sinto prazer com isso aqui, embora eu saiba que cosmoeticamente está contra o fluxo do cosmos. Mas eu sei que eu sinto, e eu não estou escondendo mais. Na hora que eu falei isso, eu sinto e eu sei que foi nessa hora. Por quê? Porque eu acolhi, eu falei, o Ricardo tem muita coisa positiva, mas ele tem coisas também que ficam escondidas. Na hora que você traz aquilo e fala em público e tudo mais, aquilo fez isso que você falou. Porque aí a consciência não tinha mais saída, né? Ela não tem mais como ela... Ou ela vai embora, e aí também é um desassédio, ou ela se aproxima, que foi o caso desse japonês. E depois, só para complementar, quando a gente dá um passo, as coisas vão acontecendo, numa dinâmica da Apex, né, da Proex, com o Caio, com tudo mais, a gente estava num grupo e aí as pessoas faziam uma de frente para as outras, clarividência, e aí ele mudou e falou assim, agora vocês vão ter duas pessoas de lá, vão ser os amparadores, vão ficar atrás. Ele mudou o modelo lá, e aí eu fiz clarividência com uma pessoa que é de origem japonesa. Aí, na hora que eu vi, esse japonês que estava comigo, ele meio que incorporou em mim, né, que ele é um senhor mais velho, e os da frente começaram a mudar as rostos, sabe aquela clarividência facial? Eles começaram a mudar, e vários desses rostos, todos japoneses, todos orientais assim, eles foram abaixando a cabeça, né, ou concordando com esse senhor, menos três pessoas. E um deles estava muito revoltado. Aí acabou aquela experiência, aí passou ali, na hora eu não consegui fazer isso, mas depois eu entendi a lógica, minha hipótese. Esse japonês, ele voltou em algum lugar, tipo a Barato-Alcera, para fazer um resgate. Ele chamou aquelas pessoas que estavam com ele, deviam estar comigo também, que a gente é todo do mesmo grupo. Algumas pessoas entenderam e falaram assim, beleza, e três pessoas se recusaram, e uma delas é filho dele, que era a última, que estava super revoltado. É que na hora que você faz a sua mudança, o assediador faz a dele, digamos assim, vão mudando outras pessoas. E essas outras pessoas começam ou a concordar ou a discordar, né? Então, é um movimento nosso. A gente consegue fazer movimento de outras pessoas, né? Tem uma tertúlia que o professor Valdo falou que apareceu na tertúlia o Voltaire. Se não me engano, foi Voltaire? Acho que foi. O Rousseau, não, foi Rousseau. Agora eu não me lembro.
que ele falou assim que esse camarada é uma figura O expressiva da Ricardo, não é o filosofia. Rousseau, porque o Ivo essa semana falou do ECP2, do questão do Rousseau. Eu acho que é o Rousseau. É o Rousseau. Que ele chegou na tertúlia, né, em algum momento ele falou assim, cara, eu entendi, e na mudança dele veio um grupo de quase 1.000 concierges que o seguiam, digamos assim, porque ele fez aquela mudança dele e teve uma mudança de uma série de concierges. Então a gente vai vendo a importância do nosso posicionamento, a importância da gente se auto-enfrentar. Isso tudo está acontecendo nesse ano, então, de mudanças na minha vida, é disso daí. Então, só para fechar aqui na parte que a gente está falando aqui dos assediadores e tudo mais, o professor Valdo colocou isso na seção 11, né, a 11ª. Então, ele foi falando lá como se projetar, quais são as técnicas, tudo foi muito ameno. Agora aqui, desde a passada, que a Fernanda falou assim, poxa, essa passada a gente estava falando de dessoma, de não sei o quê, papapá, não gostei muito de como o rumo da história estava indo, né, porque ela começou a puxar. E aqui termina esse puxação, né, de coisa pesada, por quê? Porque ele já foi falando uma série de coisas lá que são técnicas para levantar a gente. Então, agora nós estamos maduros para ler essa sessão e esses capítulos aqui. É, Vamos lá. uma coisa que eu ouvia sempre é essa questão de estofo, né? Falava, mas o que que é estofo? E aí, aumentou o teu estofo, aumenta também o teu número de assistido. Hoje eu Uhum, ouvi uma tertúlia, Angústia, do David. Há 8 anos atrás ele defendeu essa tertúlia, o Pedro Fernandes estava fazendo a mediação, e aí ele comentando da angústia matinal, vários tipos de angústias e tudo mais, e da TENEPS, que das 6, por que que tem aquele período da angústia humana, né? Que quando você. Aí ele falou assim que ele fazia TENEPS, mas ele não fazia ainda nesse horário, porque ele ainda não tinha o estofo, né? Igual o Ricardo está comentando. Era uma movimentação pequena, mas assim vai trazendo mais consciência a partir do momento que vai aumentando o teu gabarito também, ou pode falar teu gabarito, eu acho, né? Como uhum, se você tivesse aumentado a tua assistência, vai aumentando também os assistidos, né? E o desperto, dizem também que ele não fica com menos assédio, pelo contrário, o desperto aumenta o número de assediadores, mas ele é mais combatente em termos de tem mais imunidade contra qualquer coisa que possa ele se autoassediar. Então, ele vai uhum. tendo mais essa questão. E eu sei que todos aqui sabem disso, gente. Como dizer, feijão com arroz, né? Mas é mais para tomar isso na minha intraconsciencialidade, a gente vai reforçando isso cada vez que vai reforçando o básico do básico, a gente vai, parece que dando sustentabilidade, né? Do compromisso, né? Da cosmoética, que realmente é algo muito difícil. A palavra é simples, parece. Se você. A questão de cosmoética, o estado vibracional, que é mais básico é o básico, mas ainda falha, né? Então, é uma coisa assim. E aí eu queria trazer outra questão de abordagem, que era a hipnopompia, Prazer. se vocês pudessem, e que falou, eu ouvi o verbete, transe projetivo, foi no círculo mental somático, na verdade, eu acho que teve esse transe projetivo, que é do Pedro Fernandes. Ele trouxe a experiência que está tendo de um projetário, se eu não me engano é esse nome, né? E ele colocou na cabeça, mostrou as fotos, né? Dos eletrodos, assim, e ele falou ele quase que descreveu e falou sobre o livro, sobre projeciologia, né? Que era colocando várias abordagens. Ele falou várias questões da aura projetiva,
falou da hipnopompia, e eu achei muito relevante, assim. Eu acho que deixar ali, eu até pensei em postar antes, mas aí eu ia falar com vocês, o que que vocês acham de colocar ali no grupo. Super sugestivo para todos nós assistirmos de novo, quem já assistiu, porque ele é um relato de experiência, né? Com muita propriedade ali do que aconteceu, porque ele tem um encontro com o projetor na hora que ele sai, a projeção consciente, e com William, que é um projetor lá dos Estados Unidos, que ele nem tinha assim contato no momento, mas aí apareceu no extrafísico para ele. Aí eu fiquei pensando o que você colocou, Ricardo, por isso que eu puxei esse assunto do desencadeamento, né, do estofo e tal, porque como ele falou dessa forma, eu entendi o que ele quis dizer, que aquele personagem que apareceu no extrafísico, que é uma consim, né, no extrafísico, ela linkou com outras consciências que estavam, então, que é uma consciência que não estuda a conscienciologia, não é o termo, mas estuda a projeciologia, a projeção. E aí ele falou que estava trazendo, então acaba trazendo esse público para os estudos também, né? E eu achei bem interessante a ligação aí com essa questão, né? Um movimento, a pessoa vai, faz a projeção, linka, aí chama mais pessoas. Não sei se quem mais assistiu. Alguém já assistiu essa transe projetivo? Foi essa semana, né? Você está sem som, Fernando. E tem as fotos, ele fazendo o Mas foi essa experimento. semana? Eu acho que foi, né? Foi recém, final de É. semana, se foi na sexta de manhã ou na quinta de manhã. Tá, isso que você trouxe é muito legal, assim, tem um monte de ponto, né? Esse cara, não sei quem que é, mas provavelmente o William Buhlmann, que é William Buhlmann, o esse William Buhlmann, mesmo. que escreveu livros e tudo mais sobre projeção. Então, isso acontece, e aí tem a ver com aquilo que a gente está estudando, que é relações da consciência projetada, o projetor e os projetores, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, né? O projetor e os projetores. Deixa eu ver como é que é. Tá, 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 tá. O projetor e as projeções e relações da projeção consciente. Eles vão falando também com quem que a gente vai encontrando nesses ambientes. E aí a questão da hipnopompia que você falou, né? Ele também tá, a hipnopompia está na fase de interiorização. Aí, se alguém quer falar, você mesmo, Fernanda, do que é a hipnopompia, para que ela serve, como é que a gente pode aproveitar isso? Então, deu a entender assim, que a hipnopompia fala que é a condição do sono natural ou estado da consciência introdutório do despertamento físico. E no semissono, que procede o ato de acordar, caracterizado por imagens oníricas com efeitos auditivos e visões alucinatórias que subsistem após o ato de despertar no intrafísico. Então, quando também eu entro, por exemplo, quando eu estou entrando em projeção, essa parte transitória aí, né, eu tenho eu ouço às vezes cachorro latindo, é como se eu estivesse entrando em outro. Aí eu queria saber se seria esse nome, hipnopompia, porque aí tem depois a hipnagogia, que é a contrária. Então, qual que é a diferença da hipnagogia com a hipnopompia? Basicamente, assim, de forma mais exemplo, esse transe. Um é acordando, outro é dormindo, mas Isso, Fernanda, a hipnopompia que ele coloca, né?
estado do pós-sono, né? Estado, porque é quando você estava dormindo, então você estava dormindo, projetada, e aí você está despertando. E a hipnagogia é o momento em que você está desperto, né? Você está acordado, e aí você começa a dormir e você está naquele estágio que você não, não, não dormiu completamente, nem está acordado. Quando a Né? gente cai assim, tá no estágio de hipnagogia. Sabe Quando, quando dá aquele. mas quando você está acordando, se estiver acordando, você dá um Não, às solavanco e vezes você tá cai. dormindo assim, tá pegando no sono, aí dá aquela coisa assim, Uhum. tipo, ou você tá caindo, alguma coisa nesse sentido. Aí seria a hipnopompia. Não, Na pedagogia. Na hora que ela está hipnagogia. dormindo. Na Hipnagogia. hora que ela Você começou a vai começar a dormir, dormir e volta. Ah, tá. isso. Aí você Uhum. fala, tô caindo. Uhum. Aí fala assim, Sensação de aí queda. ela fala assim, tá crescendo. Quando você é adolescente, a minha filha. Quando você está sentado no sofá assistindo televisão, você de repente dá aquela cochilada. Isso. Isso é a hipnagogia. Hipnopompia é o contrário. Você estava Quando você dormindo está e voltando para acorda. o corpo. Porque é onde a gente tem bastante coisa, né? Onírica, bastante. Eu já tive bastante clarividência quando vai dormir, tá naquele estágio assim, e aí aparece algumas coisas assim. Então, a hipnagogia. É tipo a hipnose, poderia caracterizar, não? Nada a ver. Não. Hipnose é outra coisa. Hipnos é sono. Uhum. Pômpicos é Processão. procissão. Isso. E hipnagogia é a gogós é condução, né, que vem de pedagogo, né, que é conduzir criança e tudo mais. Então, é a condução para o sono. Então, hipnagogia é a condução para o sono. É quando a gente está saindo, porque para a gente é muito claro, agora nós estamos despertos e quando a gente está dormindo, sonhando, a gente está tranquilo. Só que existe um momento que você não está nem desperto e nem dormindo. Então, esse momento que você nem está desperto e nem está dormindo é a hora que você começa a ficar descoincidente, chama hipnagogia. E quando você não está dormindo e você saiu do sono e está voltando para despertar, de manhã cedo, por exemplo, é hipnopompia, que é uma procissão, né? Não sei por que chama procissão também, mas é como se você estivesse saindo do sono e voltando para o intrafísico, que é a hora que você também está começando a coincidir os seus veículos. Então, o mais importante é essa fase pequenininha, tanto de um lado quanto do outro, e aí o que que o professor Valdo fala? Como é que a gente pode aproveitar isso? Né? Porque essa fase existe, né? E aí você falou assim, eu tenho clarividência, tem pessoas que têm sons intracranianos, tem gente que sente que está caindo, tem gente que aproveita para... Como é que a gente pode aproveitar tanto a hipnagogia quanto a hipnopompia? Que é quando você está indo para o sono ou quando você está voltando do sono para se encaixar. Aí não sei se é isso que a Andréia quer falar, ou se é outro assunto. Não, mesmo assunto. Então Na vamos lá. verdade, vocês já falaram bastante sobre os sonhos intracranianos que geralmente ocorrem nessa descoincidência, ou na recoincidência, né, digamos. Então, tem bastante fenômeno. Mas uma das práticas que a gente pode ter, ou tentar ter, é a rememoração, porque a gente está mais expandido. E aí, quer dizer, quando a gente está na hipnagogia, a gente está indo dormir. Então, se a gente desperta, digamos assim, na hipnagogia, a gente pode tentar se projetar consciente. Então, vai voar, vai para fora do, sai da casa, faz alguma coisa. E na hipnopompia, aí a gente está retornando, e aí eu penso que a gente tentar, na hipnopompia, relembrar ou tentar relembrar se teve alguma situação no extrafísico que aconteceu, pode ser marcante, e usar algumas técnicas de rememoração
lembrando assim, eu tenho uma rotina quando eu acordo. Eu acordo, vou escovar os dentes. Então, quando eu pegar na pasta, eu vou lembrar que tal coisa do extrafísico, não sei o que, era branco, e aí eu vou associar e vou lembrar. E começar a usar técnicas de memorização para rememorar. Aí, então, é mais ou menos como eu penso que a gente pode usar. Uhum. Exatamente. A gente tem que aprender a usar as técnicas. Denise, Richard. Tem também, assim, eu tive uma experiência de retrocognição na hipnopompia. Na época que eu estava fazendo o curso CIP, um dia antes de acordar um pouquinho, eu tive como se um serviçal, né, me acordasse assim, só que ele falou, Bonjour, Monsieur Bonnet. E tava assim, tudo o quarto muito claro, assim, era como se eu estivesse acordando aquela hora. E a pessoa foi lá né, me acordar. E assim, até agora eu fico investigando, né, quem é o Bonetti, e é provavelmente que ele era da França e tudo mais, mas eu acho que uma das formas de você aproveitar essa condição é também através de retrocognições, né? Porque ele fala que você tem, como é que ele fala aqui? Que imagens oníricas com efeito auditivo, visões alucinatórias. Então, assim, eu não vejo como visão alucinatória, mas é uma visão que eu tive com uma mensagem, né? Com uma informação que serve para eu investigar. Perfeitos fenômenos, aquilo que a Andrea falou de você anotar, né? Você pode se projetar de novo. Ela é uma hora muito legal porque você não está nem de um lado nem do outro. Então você está descoincidido. Nós temos que aprender a aproveitar. Richard? Esses estados, eu acho que são extremamente ricos, né? Para a gente realmente aproveitar para testar a técnica, para testar para fenômeno e para autoconhecimento também, né? O estado hipnagógico, assim, a gente pode aprender muito sobre descoincidência. Eu lembro que no comecinho, assim, eu testava mesmo, assim, tipo, vou tentar tirar um braço só, né? Tentar tirar uma perna. Depois a gente sai tudo, aí quando volta, daqui a pouco tá desperto e perdeu a oportunidade. Mas fazer esses testes mesmo, assim, eu acho que ensinam demais, né? Ah, decorar a sensação de quando tá decolando, aprender sinalética, aprender o transprojetivo. A gente pode, tem até algumas técnicas, né, que fazem você estender esse estado, que eu acho que é muito legal, assim, porque a gente realmente tenta buscar o domínio, né? É difícil, mas a gente tenta buscar sempre a situação ideal ali, que é a projeção de consciência completa, né? Então, me ajudou muito a estender esse tempo, né, de estado hipnopômpico, estado hipnogógico. E na hipnopompia, eu acho que é ainda mais rico, porque a gente está retornando de um estado projetado. Então, ali, geralmente, o que aparece é o que a gente é de verdade, né? Que aqui a gente tem a limitação do cérebro, limitação de memória. Lá fora, não. Geralmente, a gente tem mais lucidez, né? A gente tem mais acesso a informações. Então, geralmente, o que aparece, pelo menos uma experiência pessoal, ali no estado hipnopômpico, é realmente coisa assim que tem a ver com você, não com a tua vida aqui, né? Não com quem você está sendo, mas com quem você é de verdade. Então, às vezes, companhia, né? As concierges, os assediadores que a gente estava falando ainda há pouco, muita coisa aparece, né? Então, a gente conseguir usar mesmo, tirar proveito, porque é uma coisa natural, né? Coisa que a gente vai ter Uhum. toda noite, todos os dias, e a gente conseguir tirar proveito disso para evoluir, para se conhecer, para testar, para aplicar técnica é muito bom, assim. Eu penso que é um dos recursos que a gente pode e deve utilizar sempre, né? Excelente. Aí você vê, a gente vai lendo, a gente vai vendo como é que tá, a gente vai fazendo relações,
né? E é isso aí. Aí vem o despertamento físico logo, porque é o 380, que é a hipnopompia, né? Ele é bem curtinho. Ele fala assim, se você não leu nada, leia um, pelo menos. Leia o 380. Mas é bem curtinho. Aí depois tem o 381, que é despertamento físico, que é o que o Richard fala, a gente aproveitar. Mas aí depois já na parte do despertamento, aí ele fala da catalepsia, das exteriorizações, tem ali 7, depois tem 11 do despertamento, despertamento físico da consciência pode ocorrer devido às várias causas, por exemplo, a psicomotricidade, a autoconsciência, a clareaudiência, que é alguma coisa, né? E até o Pedro Fernandes fala que lá no experimento que houve, ele acabou voltando no corpo por causa de um barulho que ocorreu, né? E não sabe se foi no extrafísico, eles ainda não sabem, ou se foi no dos aparelhos lá. E muitas vezes você tá, aí tem que voltar por essas questões, né? Ruídos, trepitações, né? E assim vai. É bem interessante, né? E depois fala das técnicas do despertamento físico. Aí vai usar as técnicas, não sei se é o que a Andrea estava comentando, mas é mais de rememoração, ela estava falando, né, Andréia? De usar para rememorar. Essa é a associação que você está falando, mas faz antes, na hora que você está projetado, você fala assim, a hora que eu acordar, como que é essa técnica de indução indução para lembrar que estava projetado? Isso? Eu Lembrar entendo da projeção? eu entendo que quando você tá na hipnopompia, que aí você tá acordando, e se você tá lúcido ali, entendendo o que tá acontecendo, a gente pode, a Denise falou de tentar retrocognição, o que aconteceu com ela, ou então também tentar lembrar o que que aconteceu à noite de importante, fazer até perguntas, talvez até enviesadas mesmo, de o que aconteceu, e não pensando se aconteceu, sabe? Para forçar mais a memória, porque se projetar, a gente sempre se projeta, a gente só não lembra. Então, eu acho que a gente pode pensar assim, o que aconteceu essa noite? O que que aconteceu de importante? Coisas assim. Se você lembrar, aí você pode usar técnicas de memorização e associação. Eu acho mais fácil associando com a rotina, com o que você tem certeza que você vai fazer logo que acorda, que é quando a memória do que aconteceu à noite e as projeções estão mais frescas. E aí, se a primeira coisa é escovar dente, associa com alguma coisa lá da cor da pasta de dente, da cor da escova, do espelho, é, enfim, a roupa que você está vestindo, que aí quando você olhar para a roupa vai ativar alguma coisa. Então, eu gosto de fazer esse tipo de associação. Ou então, se realmente for uma pessoa marcante, alguma coisa assim, e foi uma experiência mais forte, assim, que você já não precisou nem se perguntar, né? Você já na hipnopompia, eu fico pensando se eu estou falando hipnopompia ou pedagogia. É, se você já rememora, aí você só precisa se preocupar com a interiorização, interiorização, internalização, né? Interiorização, eu acho, né? O termo. Eu Enfim, acho que é tudo quando isso, for, por quando você exemplo, acordar. eu acho que tudo isso que a gente está conversando, a gente já está interiorizando. Porque eu uso bastante quando alguém fala alguma coisa, para não ter medo disso, no extrafísico, para lembrar que, se, por exemplo, tem elefante que voa, não, então eu estou projetada, né? Fazer aquelas perguntas lá que até o Ricardo falou uma vez, né? Para você saber que você está projetada e que não está, né?
E isso é importante, a gente ter a noção se é real, porque o que eu passei, por exemplo, faltou um pouco do meu discernimento, se eu estava real ou se eu estava projetada, eu não estava sabendo, eu acho, né? Aí eu lembrei de uma questão da catalepsia, rapidinho, tá, Denise? A catalepsia tem ali o despertamento técnica de despertamento físico, que é a. E eu lembro que uma vez, quando eu tive a catalepsia, eu tinha uns 15, 16 anos, aí eu fui procurar um psicólogo, porque eu queria saber o que, que tinha acontecido comigo, porque eu não estava conseguindo acordar, é aquela coisa que você vai lá, liga a luz e você não ligou, e aquela situação toda, né? Aí ele pegou e falou assim: hoje ele é consciente, né? E eu tenho tido algumas projeções. Eu fiquei pensativa. Será que ele conhecia alguma coisa da projeciologia? Porque ele falou para mim: você mexe os dedos das extremidades. Quando der isso de novo, pega e mexe os dedos da mão. E aí, sempre quando me dava catalepsia, alguma coisa assim que eu não estava conseguindo, eu sempre usei essa técnica de mexer as extremidades, os dedos da mão, ou começar assim, aí eu consigo voltar, né? E aí eu lembrei disso agora, né? É que É, vocês são mais experientes nesse sentido, né? Mesmo o Richard, que é mais novo, sabe muito, né? Só é, pela fala dele, ele. é muito comum a catalepsia Aí, aí na. falou aqui já a pálpebras, o dedo, língua, mover a língua. Vou ficar lembrando isso. Respiração, no caso, inspirar mais profundamente. Eu também já fiz isso. Você busca assim, né? O tronco querer resolutamente virar a posição do tronco do corpo humano. Vamos ficar tudo expert. A minha gata que tá invadindo. Na hipnopompia é muito comum a catalepsia. Eu já tive essa experiência e só que assim, uma experiência junto com uma visita indesejada, que vou contar rapidamente. Era adolescente, tinha assistido O Exorcista. Aí 7 dias depois, é bem filme de terror. 7 dias depois, aí eu tive essa experiência da hipnopompia com a catalepsia e com essa visita. E bem, o demônio clássico lá, com chifre, com olho vermelho, todo preto, enfim. E aí eu consegui me acordar e eu cheguei, ao acordar, eu acho que ainda não estava completamente coincidida, eu cheguei a ver ele saindo do meu quarto, assim. Que aí eu não tinha mais graça, eu acho, não sei. Foi isso. Ai, gente, agora eu esqueci. O que você ia falar? Isso. Não, eu só ia falar para André que a questão de retrocognição, ela foi espontânea. Eu não sei provocar retrocognição. Toda vez que eu tive alguma coisa assim que me mostrou o passado, ela não foi espontânea. Ah, lembrei. E o que eu lembrei é que assim, quando eu estou quase acordando, que eu percebo, né, isso que você falou de para você tentar rememorar, parece que você faz um download, porque você não está encaixado ainda, então a informação está no seu paracérebro e você tem que fazer o download para o cérebro, né? Então, às vezes eu fico bem quietinha assim e vou pensando, vou lembrando daquilo sem me mexer muito e tal. Aí eu consigo recuperar parte, né, da informação. Mas se eu acordo de solavanco, assim, alguma coisa assim, aí já não consigo lembrar mais. É isso. A ideia é justamente aproveitar esses estados por conta da descoincidência mesmo, né? A gente está descoincidido. A gente não, quer dizer, a gente não está totalmente descoincidido, mas também não está totalmente reencaixado, né? No estado hipnocômplico. Então, justamente, por exemplo, eu já tive algumas experiências assim, de consciência contínua nesse período, né? Eu voltava, mas eu percebi que eu não estava totalmente encaixado, não. Vou aproveitar para sair de novo. E aí você sai, você está consciente de todo o processo.
e já consegui fazer isso algumas vezes, assim. E a ideia é justamente essa, né? Aproveitar, por exemplo, retrocognição, clarividência, clareaudiência. É muito comum justamente porque você está descoincidido, né? Você está desencaixado ali. Então você pode trazer muito mais coisa pra cá, né? Tá, porque tá mais solto, assim. É, agora eu queria tocar em outro ponto, assim, que é da experiência da Fernanda, né? Eu não ouvi tudo, porque minha internet caiu duas vezes, ou três, que não tô tentando entrar aqui, mas eu ouvi uma boa parte, assim. É, talvez a gente possa considerar também da tua experiência, né? Porque você estava lendo sobre o assunto e aí você teve uma experiência temática, né? Daquele assunto, assim. Talvez até uma projeção vexaminosa, né? Porque eu percebo assim, você teve a experiência e você valoriza isso, assim, você pega e traz para reflexão, você quer entender, você vai atrás de verbete, você vai atrás. Eu já tive uma projeção vexaminosa, assim, que foi bem didática mesmo. E às vezes é isso, às vezes uma paradidática, né? Um parador, ele te mostra uma situação porque ele sabe que você vai atrás. Você vai pesquisar, você vai se informar, você vai querer mudar. Por exemplo, você fala, já tô expert aí na despertamento da epilepsia. Então, às vezes, qual a probabilidade de ter de novo? Grande, né? Porque você já vai saber como lidar. É, tive uma projeção ali em que eu me vi atacada por uma consciência, ou por uma consciência que pegou uma energia. E aí você vai atrás e você estuda, se prepara e tal. Então, assim, às vezes é uma coisa patrocinada, né? É uma coisa ali realmente que acontece para que... Porque eles sabem que você vai conseguir bancar. Então, é bem legal, assim. Tive uma projeção vexaminosa uma vez que foi muito boa. Fiquei morrendo de vergonha depois, mas é muito boa, assim. E é uma confiança dos amparadores com você também, né? Eles sabem que você vai conseguir bancar aquela experiência, não vai ficar se culpando, não vai ficar se martirizando, vai ter maturidade para fazer recim. Então, sei, talvez considerar isso como hipótese também, né? Ó, pode ter sido uma experiência aí para eu aprender uma coisa nova, né? Muito bom, Richard. É uma junção mesmo de fatos e parafatos, né? Do que tudo vai conjuminando, né? E, e nada é isolado. Tá tudo dizendo alguma coisa, né? Tem algo para fazer. Achei bem interessante sua colocação da Concenere e também da projeção vexaminosa, né? Essa é a hipótese. Eu acho que eu já tive várias vexaminosas. Tem uma que eu não, vocês nunca vão me ouvir de mim, porque eu não gostei de jeito nenhum. Eu queria só enfatizar a importância da gente estudar, né, todo esse livro de projeciologia. E aqui a gente vê a importância de você estudar esses fenômenos na interiorização do psicossoma, né? Para que a gente possa discernir o que é uma coisa, o que é outra, e a gente ter esse entendimento, ter um vocábulo, ter cognição para explicar as coisas, aquilo que a gente sente. Então, eu acho que isso é de extrema importância. Estou falando desse capítulo específico aqui, mas do livro todo, do livro geral, né, como um todo. E aí eu fico pensando, né, que alguém já teve esse fenômeno de autotelecinesia e desses banhos energéticos pós-projetivos. Eu já tive essas experiências aqui, então eu acho que é muito interessante essa da autotelecinesia. Cara, você toma um choque, você fala assim, que isso? Que isso? Tô dando choque, quem tá vendo, né? Tô toda elétrica. Então, isso aqui para mim é bem comum, tá? Então, esse choque elétrico da autotelecinesia é causado pelo toque do segmento extrafísico, seja para dedo, para mão, para braço, para pé ou para perna, no seu correspondente físico, ou seja, seu corpo está tudo aqui, ainda faltou um pedacinho, e a hora que você volta dá aquele choque, né? Então, eu acho que esse fenômeno, ele sempre ocorre comigo. E esses banhos também energéticos pós-projetivos,
Isso também, vira e mexe, também ocorre, né? Então, quando que você volta para o corpo, você toma esse banho projetivo. Às vezes ele tem uma relação direta com as projeções conscienciais prolongadas e com as ocorrências, né, de sonambulismo projetivo. Mas são fenômenos, né, que a gente precisa discernir, né? Esse banho energético, será que eu estou levando um banho de um parador de energia? O que será que é isso, né? Então, esse discernimento que a gente precisa ter das coisas. Por isso que é importante a gente ler, né? Compreender as coisas, para a gente poder ter argumento para justificar aquilo que a gente percebe, né? Então, é que nem esses sons intracranianos aí. A primeira vez que eu vi, eu falei assim, o que está acontecendo comigo? Né? Então, esses sons intracranianos ele pode acontecer tanto na decolagem como na volta, né? Pro soma. E assim, é bem, digamos, personalíssimo. Cada um percebe de um jeito, né? Para mim parece uma turbina de avião. Né? Então, fica aquele movimento, aquele barulho. Eu falei, peraí, que eu já vou projetar. Só o fato, às vezes, de você ter um fenômeno, não só de interiorização, mas também de saída, né, do psicossoma, é motivos para você se concentrar naquilo, não se assustar. Às vezes é um parador que está ali te ajudando, tirando do corpo para te levar para um processo assistencial, né? Como já ocorreu várias vezes comigo. E aí, às vezes, você fica meio resistente, com medo, não quer sair do corpo, né? Então, são coisas que, se a gente for olhar, né, para a nossa vida, assim, que isso acontece, é inerente, né? Todas as noites a gente sai fora do corpo, o quanto que é importante esse investimento que a gente faz, não só nas técnicas que nos ajudam, né, a ter essas vivências extrafísicas e para compreender um pouquinho mais, né, esse nosso ego, digamos assim, para a gente se abrir mais, né, entrar nesse aprofundamento das reciclagens, justamente para a gente qualificar a nossa assistência, né? Quanto que evitar da gente ficar dando trabalho para os amparadores extrafisicamente. Agora, pensa bem, se a gente está estudando, trabalhando nesse sentido da evolução, né, digamos assim, uma das premissas é o processo da assistência. Então, assim, a gente está treinando para ser amparador, né? Sim, a gente tem que pensar desse jeito. Vamos pensar que a gente é amparador de nós mesmos, mas também nós somos amparador dos outros. E quando a gente se projeta, dificilmente, né, a gente tem esse nível de lucidez. Então, assim, a gente precisa começar a ampliar, né? Eu estou falando isso porque é para mim também, tá? A gente precisa ampliar um pouco mais essa visão para que a gente possa lembrar também o seguinte: se a gente está desenvolvendo a liderança interassistencial aqui no intrafísico, digamos assim, né, sendo assistencial e fazendo todas essas tarefas que a gente faz, a gente vai fazer isso no extrafísico depois da dessoma. E como é que vai ser a gente se deparar, né, ter que mergulhar na baratrosfera sozinho, resgatar alguém lá do nosso passado? Como que vai ser tudo isso? Então, a gente não vai saber assim, momentaneamente, como que a Consciex vai estar, de que forma ela vai estar, né? E a gente precisa ter esse nível de entendimento, né, de evitar de preconceito, uma série de coisas para a gente poder realmente fazer uma abordagem importante, que também seja importante não só para nós, né, mas para a consciência também, né? Então, eu penso que tudo isso que a gente está estudando aqui, o que a gente ainda vai estudar, é super importante por alguém que já vivenciou, né? No caso, o Valdo já teve essas vivências, então, para a gente fica mais fácil, né? Assim, compreender através dessa leitura e a gente vivenciar, né? Então, alguém já vivenciou e escreveu. Então, a gente aproveitar, ter esse aproveitamento, o nível de aproveitamento, né? É isso.
É muito Lilian. bacana, né, Liliana? E eu li o aviso que tem no final ali da 749, da fase da interiorização da consciência, que é a condição da descoincidência vígio, ela não deve ser confundida com hipnopompia, nem com estado crepuscular de um acordar incompleto. Conduta pós-alcoólica estudada na psiquiatria. Síndrome de Elpenor-Delogre. Interessante, né? Que é o que estava falando, termina ali o capítulo, né? E fala do estado de descoincidência vígio. Uhum. Essa é a diferença da gente compreender, né, a teoria, É isso saber que eu o estou que é querendo uma dizer. coisa, Uhum. o que é outra, né? Uhum. Tal qual a sinalética. Eu acho que isso fecha bem a sessão, né, que vocês duas trouxeram, principalmente a Liliana, que trouxe isso no final, que é, dentre as diversas coisas que o Valdo fez, uma delas, para mim, é fundamental para a cientificidade da projeciologia, que é o que diferencia de seitas, de outros conhecimentos, é a terminologia, que é isso que a gente está falando aqui, que a Fernanda pegou no final, que é descoincidência não deve ser confundida com hipnopopia. Cada coisa tem o seu termo técnico. Então, na hora que a gente estuda, a gente vai falar, tanto que a gente, na hora que a André foi falando assim, agora eu tenho que lembrar se eu estou falando de hipnopopia, hipnagogia, porque o início da palavra é o mesmo. Agora, cada um tem o seu significado. Então, o que que eu queria mostrar? Eu levantei aqui rapidamente. Esse aqui é um livro, chama Viagem Astral, da Madame Ernest Bosque. Eu dei uma aula do pai na Reaprendência, e isso aqui é um romance espírita. E aí a gente leu tinham vários romances, cada professor falou de um, eu fui fazer uma resenha desse livro. Acho que eu já apresentei, não lembro se aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui no final, eu colei todas deixa eu ver como é que é melhor aqui. Aqui assim, eu colei todas os fenômenos. Então, eu coloquei alucinação, autobilocação, projeção antifinal, exteriorização de sensibilidade, falsa chegada, hipnagogia, hipnopompia, visão panorâmica, psicofonia projetiva. Eu peguei todos os E fenômenos aparecendo. e as sessões que tem? Não, não é. Esse eu botei antes do que ia acontecer, né? Eu botei tudo que tinha na projeciologia. E à medida que eu ia lendo, por exemplo, projeção consciente, aí eu fui colocando as páginas, 43, 44, 62. Pesadelo e assédio extrafísico, na página 16, 173. É, retrocognição extrafísica, 116, 234. O que que eu fui fazendo? Eu fui pegando um romance espírita e fui classificando aquilo que estava acontecendo pelo, obviamente, tem o meu filtro de entendimento, pode ser que eu tenha entendido errado, né? Mas assim, eu fui lendo o romance e colocando a experiência que o autor foi passando de esse romance espírita em todos os fenômenos que eu achava e as classificações da projeção. Projeção consciente, aí na primeira página, isso foi na página final aqui, né? Eu colei, eu colei e fui anotando nas páginas finais. E na página inicial, eu colei a classificação aqui, a classificação das projeções. Então, tem lá assim, projeção, veículo, holochakra, psicossoma, mentalsoma. Projeção natural, projeção pesadelar, acidental, projeção longa, breve, brevíssima, com a companhia, projeção solitária em dois, três em grupo. Tipologia, projeção educativa, forçada, fuga, de autoconsciência contínua. E aí, à medida que eu ia lendo, eu ia tentando classificar aquilo que eu estava vendo nos termos que estão no Projeciologia. Então, Legal. assim, aí depois eu escrevi, eu posso até postar, na revista Consciência, eu fiz uma resenha crítica do livro. E aí eu fui usando as técnicas que eu usei para fazer isso. Para mim foi um grande aprendizado ter lido o livro, ter usado projeciologia como ferramenta científica para que a gente fizesse isso aqui é uma obra de ficção, né? Que é um romance. Mas você pode analisar a sua projeção. Ah, essa é uma projeção vexaminosa, como sugerida pelo Richard?
Pode ser. Aí você vai no livro, olha, o que que é a projeção vexaminosa? Ah, ela tem esses elementos. Esses elementos estavam presentes na projeção da Fernanda? Ah, tem esse, tem esse. Então leva a crer que poderia ter sido. A Liliana falou, pode ter sido uma consciex ou uma consim projetada. Teria que examinar o cordão de prata. Essa é uma das técnicas para a gente ver se está encontrando uma consciex ou uma consim projetada. Então veja, isso é o ganho que a gente está tendo, porque a gente usa a projeciologia, essa foi uma das grandes sacadas do professor Val, que é permitir que a gente use termos científicos para que a gente consiga estudar os fenômenos. Esse foi gente, uma grande sacada. E aí, o que que eu fiz? Eu li, eu dei uma aula, escrevi numa revista, numa publicação, na revista Consciência, foi a técnica que eu usei para fazer essa verificação. Então, eu acho que esse é um dos grandes ganhos. Nós estamos chegando no final do livro, né? Ainda falta Parabéns, mais cinco, Ricardo. Muito e bom. nunca mais fiz. Eu deveria ter feito mais, Sabe mas que eu fiquei pensando, eu tenho Com a Vida de Novo, da aquele livro da. Eu sempre mostro ele. qual que é? Com a Vida de Novo. Ah, A Vida que Segue. A Vida que Vida que Segue. Isso, eu estou tentando Segue. lembrar o nome dela. Com a Vida de Novo. Ai, que eu tô... Isso. E aí, quando Ela você, por fala exemplo, muitos relatos projetivos e relatos dela. Então, como seria? Eu fiquei pensando, dava para pegar e a hora que eu ler, começar a fazer essa relação para ir treinando. Porque a da exatamente. Betânia, Richard, é essa mesmo. Uhum. E é bem bacana essa dica. Muito E a boa. hora que vocês forem, por exemplo, revisores da Editares, aí na hora que a pessoa escreveu um livro, ela fala assim, eu tive essa projeção foi de psicossoma lastreado. Aí ela vai colocar, aí vocês são revisores, vocês vão falar assim, veja, né, para ser isso aqui, tem esses critérios, talvez essa daí seja mais bem classificada nesse outro tipo de projeção. É isso que é o aprendizado nosso, por isso que a gente está lendo projeciologia, né? E as experiências nos estão só mostrando como estudar. Eu achei muito legal, Liliana e Fernanda, né, que vocês trouxeram, e todos os casos que a gente foi trazendo aqui, a gente não está mistificando, a gente não está achando que tem um Deus em cima do negócio, a gente está estudando, e sem drama, de forma tranquila, mesmo as coisas mais difíceis, como uma dessoma, a gente consegue estudar essa dessoma, até o professor Valdo coloca ali alvos projetivos, agenda extrafísica, que está dentro do nosso tema de hoje. O que que é a agenda extrafísica? O que que você vai escrever? O que que você vai fazer quando você se projetar? E aí tem algumas sugestões, uma é presenciar uma ressoma. Imagina a gente projetado e vendo uma ressoma. Pode ser o momento da concepção, né? Aquela hora que o espermatozoide entra no óvulo e aquilo promove alguma coisa. Você imagina ver isso projetado, né? Expandido e vendo o que é que acontece ali. Ou então a ressoma da criança, quando ela sai do útero da mãe e ela nasce, né? Imagina. E o outro é você verificar uma dessoma. Imagina a gente assistir uma dessoma. Não sei se vocês já tiveram essa experiência ou não, mas a gente vê alguém dessomando e rompendo o cordão de prata, a primeira dessoma, e a pessoa saindo, e aí como é que ela é recebida, se ela vai para o sono reparador. São agendas extrafísicas. Para quê? Agora nós temos maturidade para isso, para a gente estudar cientificamente esses fenômenos que estão acontecendo. Agora eu vi que eu estou no princípio do começo. Nossa. Porque Todo assim, mundo, eu nunca Fernando. vi o cordão de prata. Eu tô aqui, eu nunca vi o cordão de Eu prata. também não, tá? Ai, Tem ai, 20 ai. anos que eu, Como que eu 24, vou ver o 25 cordão anos de que eu estou na prata da Conscienciologia, eu nunca vi. Eu nunca vi o cordão. Mas eu Não, vou gente, ver. Eu vou mas o ver esse legal é cordão. que assim, olha, é como o Richard colocou, e eu até ia falar. A gente, por mais que a gente esteja estudando, criando cognição sobre determinados temas, também a gente traz a nossa prática, com as nossas casuísticas. O que acontece conosco, a gente traz aqui, faz um debate, entendeu? Eu acho que é isso que é bacana, é isso, porque ler o livro por ler só e ter conhecimento, a gente precisa contar, né?
Quem que é que teve Ah, da experiência com teática? isso? Da teática, entendeu? É isso que enriquece o debate. Eu fiquei pensando aqui, provavelmente eu vou ver o cordão de prata, mas aí eu vou ter que distinguir se foi onírico ou se foi real, porque a imaginação aqui da pessoa é meio fértil, então você já viu, né? Vai treinando, Fernanda, vai treinando. Gente, Richard, Acho que já está quase na hora de acabar, né? Já. Mas vou falar rapidinho. É que uma coisa que me ajudou demais é porque às vezes eu tenho um hiperfoco danado, né? Então, quando eu quero estudar uma coisa, eu coloco todo o meu empenho, assim, para ver aquilo projetado, por exemplo, uma retrocognição ou qualquer outro tipo de fenômeno, e não só uma vez. Então, se eu quero entender alguma coisa, te coloco, sabe? Eu tenho a técnica das 50 vezes mais, né? Coloca 50 projeções como alvo aí para ver quadrão de prata só. 50 experiências. E não se conforma com, tive um, quero ter 50. Nem que demore 1000 experimentos, mas eu quero ver 50 vezes. Até que você vai entender como é que funciona e tudo, e é isso. Eu já ouvi falar de saturação, Richard, mas esse daí é extrapolação da saturação. é uma técnica, tá, Fernando? 50 vezes mais. Tudo que você for fazer, você faz 50 vezes. E 50 vezes. aí, você vai procurar uma definição de uma palavra. Aí eu volto a falar, pega 50 dicionários diferentes para você entender o que que é aquela Essa daí eu palavra. já usei, foi uma das primeiras que eu usei. Chama Ju- técnica da exaustividade também. Então, é muito bacana e ajuda nisso, para o foco que você tem. Ver o cordão de prata é uma das agendas extrafísicas que está lá também, que o professor Valdo sugere. Né? Ir para a Lua, eu e a minha esposa, nossa meta de projeção conjunta, minha dupla, é ir para a Lua. E aí ela foi, e aí que ela viu que existe projeção, porque ela chegou e falou assim, eu cheguei, cadê o Ricardo? O Ricardo não apareceu. Mas ela foi. E aí, isso a gente conseguiu meio que provar, ela provou para ela mesma que existia projeção. Isso. Então, você pode ter alvos, o alvo que você quiser, ir para o Everest, é, Tá, mas como que é na teoria mesmo o cordão de prata? Ele vai aparecer brilhoso ou não vai. sei, você tem que projetar e ver. Essa que é a Não, técnica. a Rosângela sabe, ela deve ter visto, ela tá quietinha ali. A Ângela, a Andréia, você já viu? Não, a Liana falou que não. Richard, como que Ele já é? viu. Não acredito em nada, tem suas próprias experiências, né? Não. Ah, obrigada. É cor de prata mesmo. Não, Não, tem experimento, Fernanda. Coloca na cabeça, faz isso que o Richard falou. Coloca na sua cabeça, próximo encontro, se ele mostra. falar, eu já vou, eu tenho certeza. Aí Não, você mas vai como é que é? imaginar. Gente, como É, é que é? Está escrito no livro lá que o professor Valdo é, fala. A aham. formação, quanto mais distante ele é mais fininho, quanto mais próximo ele fica mais grosso. Assim, a descrição do cordão de prata está lá na seção 4, se não me engano, que é dos 4, não. Acho que é 4, que é dos Não, veículos. tem sim, tem sim. Isso tem. Só que aí o importante é você ver, e não acreditar É. no que o professor Não, Valdo mas o que falou, o nem no que o Richard Ricardo. falou. Você tem que ir lá e falar: olha, eu vi. Uhum. Mas esse seria legal se ele, numa próxima, então, falasse, porque seria bacana. Você Ah, vai ver e depois a gente discute. Legal. O que é que eu vi, o que é que você viu, a gente faz a comparação. não, muito bom. Gente, vou tirar uma Gente, foto. vamos bater a foto? Vamos. Todo mundo sorrindo. Pronto. Muito bom. Beleza, então. Valeu, Tá, próximo gente. encontro daqui a 15 dias. Valeu. Beleza? Dia Valeu, tchau, boa noite, 19. gente. Tchau, Ó, gente. você vai Boa Tudo ver o aqui noite. que cordão de Tchau, ouro quiser. gente. também, Richard? Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite, gente. Até Beijão. lá. Tchau, tchau.